Bom, pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso canal J Literato. Hoje nós vamos conversar um pouquinho aqui, fazer um resumo e algumas análises deste livro aqui do Dostoiévski, Humilhados e Ofendidos. Estou aqui com uma edição da Martin Claret, com a excelente tradução do Oleg de Almeida, que para mim é um dos melhores tradutores, especialmente de Dostoiévski, porque o Oleg, ele faz aquela tradução tecnológica, né? Quer dizer, ele mantém aquela fidedignidade extrema ao texto do autor. Ele é belorrusso, portanto a sua língua nativa, a sua língua mãe é o russo, não é? O que lhe dá realmente muita propriedade para uma tradução, né, da magnitude de Dostoiévski. E não estou dizendo que os outros tradutores de Dostoiévski são ruins, tá, gente? Inclusive eu gosto bastante do Paulo Bezerra, da professora Fátima Bianchi e tal. Eu estou aqui apenas enaltecendo mesmo a tradução do Oleg, que é uma das minhas preferidas, por ser tão precisa, tão adstrita ao texto do autor, ao estilo, à forma do autor. E em Dostoiévski, repito, isso é muito importante. Gente, esse é um romance publicado em 1861, já no período pós-siberiano do Dostoiévski, né? Depois que ele ficou preso lá pelas questões do ciclo de Petrachevsky, etc e tal, os trabalhos forçados na Sibéria e tal. É um bom livro, tá? Eu gostei bastante do livro, gostei muito do livro, inclusive. Embora a crítica da época tenha sido, digamos, contraditória, tá? Houve ali algumas colocações negativas sobre a obra, especialmente pelo o aspecto, pelo exagero sentimental. E sim, é um romance sentimental. O próprio Oleg disse isso, né? O Dostoiévski tem alguns, digamos, algumas tipologias de romance, né? Então você tem, por exemplo, o Crime e Castigo, que é um romance psicopatológico, né? Você tem Os Demônios, que talvez seja um romance político, né? Você tem aqui Os Humilhados e Ofendidos como um romance sentimental, porque o Dostoiévski ele vai realmente se imiscuir de uma forma muito profunda nos sentimentos, no arcabouço sentimental do ser humano, né? Eu gostei bastante do livro, embora não seja, realmente não seja o melhor livro de Dostoiévski, mas fiquem tranquilos. O pior livro de Dostoiévski que você lê vai ser muito melhor do que a maioria dos livros que você lê, tá bom? Claro que eu sou suspeito a falar, porque o Dostoiévski para mim é algo fantástico, né? Bom, gente, vamos lá. O livro ele é narrado em primeira pessoa, tá bom? Pelo Ivan Petrovich, que é um escritor, que é um romancista. Eu o considero um narrador que nós chamamos de homodiegético, porque é aquele que conta a história, entretanto ele não participa de forma substantiva, tá? Ele não seria o que seria um autor autodiegético, que também é em primeira pessoa, entretanto ele é o protagonista. Aqui me parece que o Ivan Petrovich não seja tão fundamental assim do ponto de vista do protagonismo da obra. Ele relata muitos fatos, ele funciona como uma testemunha muitas vezes, por isso que eu considero um autor homodiegético, tá bom? Bom, ele começa a contar a história, né, um ano depois dos acontecimentos. Ele está num hospital, está ali dizendo que inclusive está até para morrer, mas que quer contar essa história porque isso lhe faz bem. Ele é órfão, né? Ele foi criado, adotado por uma família, pela família dos Ikimeniev, tá bom? Que era composta ali pelo pai, pela mãe e por uma menina que é a Natasha, por quem ele sempre foi apaixonado. Ele se apaixonou, quer dizer, né? E manteve-se apaixonado. O Sergei Ikimeniev, que é o pai, ele, digamos, administra uma propriedade, administrava à época, né? Uma propriedade rural ali, cujo dono era um tal príncipe Volkovsky, né? O príncipe Volkovsky entregou, portanto, ali a sua propriedade para o Ikimeniev, que foi o pai adotivo, que é o pai adotivo do Ivan, para que administrasse, né, a fazenda. Esse príncipe, nós já vamos falar dele aqui, é um sujeito um tanto quanto dissoluto, um sujeito muito mau, muito pérfido, só que nós não ficamos sabendo isso de primeiro no livro, tá? Ele mantinha relações boas com o velho Ikimeniev, com o Sergei,
Até que um dia ele cismou com o Sergei e simplesmente caluniou, disse que ele estava roubando a propriedade e mais, disse que a Natasha, né, a sua filha, esta por quem o nosso narrador era apaixonado, estava assediando o filho deste príncipe, que é o Alyosha, né? E tentando seduzi-lo para pegar o seu dinheiro, etc e tal, arrumou uma confusão com o velho Sergei, com o velho Iquimenev. Processou, teve questões judiciais, o velho foi muito ofendido com isso, né? O velho foi muito destratado, né? Ficou profundamente abalado com isso. Bom, gente, acontece que realmente a Natasha, não que ela tenha a seduzido, mas eles se apaixonaram. A Natasha e o Alyosha, que é o filho deste príncipe, né? Para o mal dos pecados do nosso narrador, que era apaixonado pela Natasha. Só que veja que a questão sentimental fica muito própria, é que sabe aquele romantismo do amor que quer o bem da pessoa amada de toda forma? Não importa, ainda que ele não fique com ela estando feliz é o principal desiderato do amante? Pois é, o nosso narrador, ele se conforma com a situação, a Natasha está apaixonada pelo Alyosha, o filho deste príncipe, né? E eles fogem de casa. Porque, veja, nós temos aqui já uma imagem de amor proibido. Quer dizer, o pai do Alyosha, este príncipe, está em uma batalha judicial com o pai da Natasha. Então eles não poderiam, obviamente, ter um amor ali permitido, um amor bem recebido. Não, amor proibido. Então eles fogem e passam a viver juntos aí num apartamento. Esta fuga da Natasha destrói o coração do pai, do velho Iquimenev, né, que já estava passando por tudo aquilo, e ainda mais vê a sua filha fugindo com o filho do seu algoz. E mais, imagine só, a Natasha foi acusada de seduzir o jovem Alyosha. Ela não fez isso, mas ela fugindo com ele, tudo vai levar a crer que o príncipe pérfido estava certo, né? Então, o coração deste pai fica destruído, né? Vale lembrar que a Natasha e o pai sempre tiveram uma relação de um amor profundo, uma relação paternal e filial maravilhosa, eles se amavam em demasia. Esta fuga da Natasha, obedecendo ao seu coração, ao seu amor, à sua paixão, deixou o velho profundamente decepcionado, entristecido e frustrado com a filha, a quem ele tanto ama, né? E o nosso Ivan Petrovich vai narrando isso, vai narrando essas situações, né? Então, aqui, gente, eu não sei se eu disse, a trama do livro, ela é subdividida em duas subtramas, tá? Muito basicamente, eu já dei a primeira subtrama, a fuga da Natasha com o Alyosha, né? A tristeza devastadora do pai, do Sr. Iquimenev, que não vai estar decididamente pronto a não perdoar a filha nunca mais, embora isso traga para ele um sofrimento atroz, não é verdade? Cabe fazer aqui uma observação sobre o próprio Alyosha, que é de um caráter interessantíssimo, né? Ele é aquele homem ingênuo, sabe, aquele homem puro, pueril, que se entrega à paixão, mas sempre quer o bem de todos, inclusive um diálogo engraçadíssimo entre ele e o Ivan Petrovich, que seriam obviamente rivais, mas não, ele diz amar o próprio Ivan Petrovich, né? Então, esse é o caráter do Alyosha, né? Avoado, irresponsável, não tem substância, não consegue decidir coisas, etc e tal. O príncipe, eu aqui ainda estou nessa primeira subtrama, tá, gente? O príncipe Volkovsky, esse degenerado homem, caluniador, mentiroso e pérfido, que vocês vão ver quão pérfido ele é, ele está muito enraivecido com essa situação, porque ele queria casar o Alyosha justamente com uma mulher rica, com uma moça rica que é a Katia, que é a filha de uma condessa. E ele queria casar o Alyosha com essa filha para ganhar o dinheiro do dote. Ele está pouco se importando para a vida do filho.
Ele está pouco se importando por qualquer coisa sublime e nobre. Ele quer dinheiro. Né? A Kátia tem um belíssimo cabedal lá de 3 milhões e ele queria casar os dois. E ele mesmo diz isso, né? O Alyosha é um bobão. A Kátia é uma criança que não sabe nada. Eles se casam e eu fico com o dinheiro para mim. Tá? Então essa era a intenção do príncipe desde sempre. E portanto agora ele está muito enraivecido porque o Alyosha fugiu com a Natasha, filha lá do Ikimiev, certo? Bom, eu acho que aqui a primeira subtrama está bem colocada, tá? Resumidamente, é claro, mas está colocada. Vamos a outra subtrama. Essas duas subtramas, gente, lá no final, elas vão ter ali uma espécie de junção. Vocês vão compreender. Bom, a outra subtrama. No comecinho do livro, o Ivan Petrovich, relembrando os acontecimentos do ano anterior, ele estava desocupando o imóvel em que ele morava, né, porque era um imóvel muito úmido, ele estava meio doente e tal, e ele, procurando por um outro imóvel, tinha uma confeitaria ali, um estabelecimento, uma espécie de um restaurante e tal, que ele sempre via um velho muito esquisito ali, tá? Esse velho andava com um cachorro, era um velho estranhíssimo, não falava com ninguém, ele só entrava naquela confeitaria e ficava sentado por horas a fio ali, não conversava com ninguém e tal. E esse velho, em uma cena muito interessante, logo no comecinho do livro, ele morre, tá? Morre ele e o cachorro Azorka. O velho se chamava Smith, tá? Os dois morrem. Bom, foi uma cena impactante, o Ivan Petrovich, nosso narrador, acompanhou tudo aquilo e tudo mais, tudo bem. Passaram alguns dias, uma menininha de 13 anos de idade, aparece na casa do Ivan. Ah, eu não disse uma coisa importante. O Ivan, ele se muda para a casa que era do velho. Este velho que morreu junto com o seu cachorro, morava num apartamento tal. Como ele morreu, ficou desocupado aquele apartamento, o Ivan mudou-se para esse apartamento. Passaram alguns dias, aparece essa menininha, aparece ali do nada, né? Tem até uma cena interessante que o Dostoiévski fala, daquele sentimento de medo que você tem, de alguma coisa estranha, esquisita acontecendo, e tava lá a menina na porta e tal. Bom, ao cabo, esta menina era neta, né, do morto, neta do falecido. Essa menina se chama Nelly, tá? E Helena, tá? Mas ela se chama de Nelly aqui no romance. Era neta, portanto, ali do Smith, uma menina totalmente esmagada pela pobreza, uma menina com um aspecto doentio, nitidamente, sabe, desnutrida, entregue às misérias da vida mesmo. Aquilo impacta muito o Ivan e ele decide procurar saber quem é especificamente essa menina. E ele descobre que essa menina está morando na casa de uma tal de Bubnovna, né, uma mulher dissoluta, uma mulher que explora crianças e pessoas. É como se fosse uma cafetina, não é? Uma mulher sem nenhum tipo de pudor, uma mulher terrível. E essa menina, Nelly, ela é sujeita a essa mulher, ao despotismo, à crueldade dessa mulher que se aproveita ali de tudo mais. Meio que escraviza essa menina. E o Ivan, portanto, ele foi atrás para saber o que estava acontecendo. Ele se apegou a essa menina, se apegou àquela situação nefasta toda, né? A menina mal falava com ele, mal conversava com ele, tinha ali um aspecto de um orgulho mesmo, de não falar com ninguém, não responder, um aspecto muito estranho, né? O Ivan, muito movido por isso, dá um jeito de tirar a menina das garras desta malfeitora. Então ele tira a menina, conversa lá com um amigo dele, fazem um plano e resgatam a menina daquela opressão. Ele leva a Nelly para a sua casa. A Nelly passa a morar com ele e ali ele vai começar a conhecer mais os meandros da situação, né? Então ele vai descobrir que a mãe da Nelly, que agora morreu de tísica, de tuberculose, ela fugiu de casa com um homem, né? E o pai da mãe da Nelly, ou seja, o avô da Nelly, o Sr. Smith, que nós falamos aqui, ficou muito frustrado, muito decepcionado e muito enraivecido com a filha que ele tanto amava. Percebam aqui
que é a mesma coisa que aconteceu lá com Iquimenev e com a Natasha. A menina, a filha, entregou-se ao seu romantismo, né, e fugiu de casa, deixando o pai que tanto a amava dilacerado. A mesma coisa, tá bom? Gente, o livro, portanto, aqui estão postas essas duas subtramas, e o livro vai ter no seu transcurso com os sofrimentos da Natasha, que está longe do pai, o seu convívio com o Alyosha, que é um convívio muito difícil, porque ele é um irresponsável, ele é ingênuo, puro de coração, mas ao mesmo tempo é um menino que parece que é muito avoado, né? E ele, Alyosha, começa a se apaixonar também pela Katia, que é aquela com quem o pai dele quer que ele se case. Então ele vive num amor ali dúplice, né? Ele ama muito a Natasha, mas ama muito a Katia também. E a Natasha, com aqueles ares de romantismo que eu disse no começo, também quer ver a felicidade dele, então ela inclusive abriria mão de sua vida com ele por conta da Katia. A Katia é a mesma coisa. Sabe, essa profundidade de sentimento que também, pela crítica, foi criticada nessa obra do Dostoiévski, tá? E o livro vai tendo, portanto, o seu transcurso. O sofrimento do velho Iquimenev, né, que ama desesperadamente a filha, mas ao mesmo tempo agora está totalmente decepcionado, frustrado, com raiva dela, né? E aqui, gente, nós precisamos começar a fazer uma breve análise sobre os elementos que o Dostoiévski vai começar a colocar nesse livro, tá? O primeiro deles, muito importante, que é o perdão. Né? Perceba que a mãe da Natasha, ela já tinha perdoado a filha, né? O pai que não perdoava. Embora ele quisesse perdoar, ele tinha vontade de perdoar, de buscar a sua filha, abraçar, beijá-la, só que ela havia, digamos, ferido um princípio moral muito grande e ele não conseguia perdoar, embora quisesse muito. Então nós acompanhamos também o sofrimento desse velho e o tema do perdão aqui já é colocado. Quer dizer, a pessoa, muitas vezes, sendo levada por digamos, um paradigma, uma premissa moral, uma premissa ideal, ideológica, ela se fecha em um orgulho muito forte, né, e não libera perdão para aqueles que tanto amam. Né? Então, quer dizer, o pai teve o brasão da família desonrado pela filha, a filha que ele tanto amava. Essa desonra para a sua família é tão forte que está o impedindo de perdoar. Só que ele tem um conflito interno muito grande e que nas linhas do Dostoiévski você vai sentindo este conflito, que é o da necessidade de perdoar, inclusive para deixar de sofrer, né, com essa impossibilidade moral de fazê-lo. Então é um negócio realmente que chega a ser até opressivo quando você vai compreendendo ali. Né? Bom, eu falei que ia falar um pouquinho sobre esse príncipe Volkovsky, que é um pérfido, é um vagabundo, né? Um sujeito da pior índole possível. Né? É um homem frio, um homem calculista, um homem que só pensa em si mesmo, só pensa em seu dinheiro. Né? Inclusive, ele é tão cínico, tão frio, tão pérfido, tão dissoluto, que ele... quando viu que o Alyosha, seu filho, estava muito apaixonado pela Natasha, ele resolveu permitir que a Natasha e o Alyosha se casassem, fazendo uma cena dizendo que gostava muito da Natasha, porque ele conhecia o caráter do filho. Então ele falou, olha, se eu permitir isso, logo ele vai se desinteressar e vai correr para Katia. Isso, de certa forma, acontece. Então percebam como ele é um manipulador. A Natasha logo percebeu isso e ela já deu um senhor esporro nele, foi uma brigaiada, tudo mais, só que ele é muito cínico, né? Ele é muito sarcástico, aquela coisa toda. Numa conversa com o nosso protagonista, com o Ivan Petrovich, ele fala coisas terríveis, né? Por exemplo, eu separei aqui só um excerto do livro, nesse diálogo do Ivan Petrovich com ele, né? Ele, assim, basicamente está dizendo que ele é de fato um egoísta, que ele pensa só nele, que o mundo é assim mesmo e que toda a virtude, inclusive, é egoísta.
Né? Se a pessoa faz um bem para alguém, ela está sendo egoísta porque ela quer se sentir bem por ter feito bem. Coisas do tipo. Veja que há uma linha filosófica nesse sentido também, e é muito interessante para refletirmos, tá? Eu disse que é uma coisa terrível aqui, pelo contexto é uma coisa realmente terrível. Veja o que ele fala nesse diálogo com Ivan lá pelas tantas. Veja bem. Contudo, meu amigo, eu também estou pronto, papapá. Mas enfim, o que fazer se sei ao certo que todas as virtudes humanas se baseiam num profundíssimo egoísmo? E quanto mais virtuosa for uma ação, tanto mais egoísmo ela envolve? Ama a ti mesmo, eis a única regra que eu reconheço. Então percebam como é o caráter deste nosso príncipe aqui, né? Bom, o livro vai continuando, falamos aqui sobre a questão do perdão. Um outro elemento que eu achei interessantíssimo que foi posto por Dostoiévski é o elemento do orgulho daquele que é muito oprimido. Veja que a Nelly, a filha, né, da moça que morreu, né, da neta do Sr. Smith, é uma menina que tem uma resistência muito profunda em receber ajuda. Então, quer dizer, o próprio Ivan Petrovich, o nosso narrador aqui, ele está fazendo de tudo por essa menina. Ele quer ajudá-la, né? Ele se apegou a ela, só que ela tem resistência em receber ajuda, né? Porque veja, a pessoa quando é dilacerada, quando é destruída pela miséria, pela mentira, pela opressão, não é? A Nelly, imagina essa criança, né, sendo vítima de uma mulher como aquela, Bubnova, desculpa, né? Passando por tudo que passou, pedindo esmola, pedia esmola na rua porque a pobreza a sufocou, né? Cria-se, portanto, um certo orgulho em receber qualquer benesses daqueles que as ofenderam. Só que, veja bem, o nosso narrador jamais a ofendeu. Só que está criado isso no âmago de um ofendido, de um miseravelmente ofendido, né? Ele se fecha para o mundo, ele se fecha para qualquer tipo de benesse, ainda que essa benesse seja genuína, né? Cria-se uma casca. Então o Dostoiévski trabalha também com esse elemento do orgulho de um ofendido, que muitas vezes nós podemos perceber isso nos dias de hoje e fazemos julgamentos até injustos. Porque veja, uma pessoa que é submetida a todas as sevícias, a todas as torturas da vida, né, ela vai ter essa tendência de se fechar, né? E nós, muitas vezes, podemos falar, olha lá, e é orgulhoso ainda. Veja como é superficial esse raciocínio, não? E o Dostoiévski, ele trabalha isso aqui muitíssimo bem, formalmente ele coloca isso de uma forma muito substantiva, não é verdade? Bom, então essa questão do orgulho de um ofendido também é um outro ponto muito importante nesta obra, né? E, bom, o livro vai continuando com várias cenas interessantíssimas, tal. Para chegarmos ao final, gente, é claro que eu estou deixando muita coisa de fora, né? O vídeo já está ficando longo, mas tem que ser longo, é um resumo de uma obra importante, né? Mas é claro que não dá para falar de tudo, gente. Bom, para chegar ao final, gente, veja, o sofrimento do Sr. Iquimeniev, ele é um sofrimento lancinante. Ele está à beira da loucura por conta da filha e por conta da impossibilidade de perdoar a filha, mas ao mesmo tempo desejando perdoá-la de todo jeito, de toda forma, né? Qual que é a ideia do nosso narrador Ivan Petrovich? Ele percebe que a história da Nelly é basicamente a mesma história da Natasha. Não da Nelly em si, mas a da mãe da Nelly. E veja que o velho avô da Nelly morreu sem perdoar a filha, né? Aliás, a filha morreu sem receber o perdão do pai, porque o velho estava vivo ainda. E perceba que no dia que ele decidiu perdoar a filha, chegou a decidir perdoar a filha, quando ele chegou lá na casa onde elas moravam, a mulher já estava morta. A filha estava morta. Então veja, esse velho sofreu, né, passou por torturas, por esse orgulho de não querer perdoar a filha. Quando decidiu perdoar, ela já tinha morrido. Então essa história
cativou muito o Ivan Petrovich, ele resolve levar a Nelly até o Zhikimeniov, né? Para que ela conte a história para o Ikimeniov, para que ela conte a história do seu avô que não perdoou a filha, do quanto ele sofreu, do quanto a mãe sofreu, da desgraça que foi tudo, né? Então ele leva a Nelly até lá, conversa, a Nelly conta toda a história e nesse momento, o Sergei, o velho Ikimiev, é tocado profundamente e, por fim, perdoa a filha. Cabe lembrar que o Alyosha acabou ficando com a Katia, né? Ele saiu de viagem com a Katia, mas disse para Natasha que voltaria, que se casaria com ela, que ela era a principal mulher da sua vida, mas ele é um menino instável. Acabou que ele ficou com a Katia. E a Natasha ficou sozinha, mas recebeu o perdão do pai depois de tudo, por tudo aquilo que eles passaram. Então atingiu-se a felicidade. Então veja que o perdão que foi liberado pelo Ikimiev em relação à sua filha trouxe de volta a felicidade, né? Suprimiu toda aquela tortura, toda aquela opressão, aquela angústia, aquela aflição extrema. Então a importância do perdão aqui, ela é muito bem, digamos, exposta na obra, né? É um romance, gente, muito sentimental. Eu fiz aqui uma análise bem perfunctória, bem superficial, em um resumo, né? Para que vocês tenham ideia de como foi construído esse romance. É um romance que eu sim indico para todos vocês, né? Eu sim deixo a minha sugestão. É um bom livro, é um livro substantivo, é um livro com muitas lições, embora com alguns exageros sentimentais. Há quem goste. Eu particularmente até gosto, tá? Acho que Dostoiévski fez isso de uma forma muito bem feita, né? Há quem não goste, mas mesmo que você não goste desses exageros românticos e sentimentais, leia porque a qualidade como um todo da obra certamente suplantará este problema para você que não gosta dessas hipérboles, desses exageros sentimentais. Tá bom, gente? Eu espero que vocês tenham gostado aqui do nosso resumo, de nossa breve análise. Peço que vocês curtam o vídeo, compartilhem, comentem, acionem a sinetinha das notificações e até quarta-feira com um novo vídeo. Obrigado. Até quarta-feira não. Desculpe, gente. Até quinta-feira, até amanhã. Bom, obrigado, tchau, tchau.